Um carro que percorre 500 quilômetros com 30 litros de gasolina tem um consumo de... O que é o consumo de um carro? Ou melhor, eu vou perguntar diferente. Como é que a gente mede o consumo de um carro? Às vezes eu quero saber se um carro é econômico ou um carro é muito gastador. Como é que eu faço para saber se um carro ele é econômico ou é gastador? Tu pode calcular quantos litros ele usa por quilômetro. É uma forma de fazer a conta. Geralmente a gente faz o contrário, tá? Não tá. As duas formas são corretas. Eu posso pegar quantos litros ele gasta por quilômetro. Agora, qual é uma outra forma de fazer muito parecida, só que invertendo as coisas? Eu posso descobrir quantos quilômetros ele faz por litro. Geralmente nos carros, se vocês forem olhar ali no painel, um dos indicadores que eles mostram é justamente quilômetros por litro. Por exemplo, o cara zera o marcador, sempre que eu vou abastecer o meu carro, eu zero o marcador para medir, para que eu tenha uma noção do consumo que o meu carro está tendo. Então, por exemplo, às vezes aparece lá, sei lá, eu estou na estrada, ele diz que o meu consumo está assim. O que eu quero dizer com isso? Que com 18 quilômetros, eu gasto 1 litro de gasolina em média. Então, isso que eu estou dizendo. Então, quando a gente mede o consumo do carro, eu posso pegar a quantidade de quilômetros que eu faço e dividir pelo total de litros que eu gasto. Quilômetros que eu faço, litros que eu gasto. Eu posso fazer o cálculo contrário. Eu posso pegar quantos litros eu gasto e dividir pelo total de quilômetros que eu faço. Vamos fazer as duas contas. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Um carro consome 500 quilômetros, que percorre 500 quilômetros, com 30 litros de gasolina, quanto vai ser o consumo dele? Pode não dar exato, tá? Então, realmente, 500 dividido por 30 dá 16,67. Então, se um carro faz 500 quilômetros na estrada com 30 litros de gasolina, então ele tem um consumo de 16, eu arredondei para 67, tá? 16,67 quilômetros por litro. Ah, professor, mas eu aprendi o contrário. Eu aprendi a calcular pegando litros e dividindo por quilômetros. Eu posso fazer a conta aqui, ó. Vamos supor, o sujeito 30 litros para 500 quilômetros. Quanto é 30 litros dividido por 500 quilômetros? Deu quanto? 0,06, perfeito. 0,06 litro por quilômetro. Essas duas formas de... esses dois numerozinhos que vocês estão vendo aqui, ó, representam a mesma coisa, tá? É o mesmo consumo. Vamos dizer assim, um índice, ele não é igual matematicamente, mas o índice ele é equivalente a outro no sentido de que os dois medem exatamente a mesma coisa. 16,67 km por litro é a mesma coisa que 0,06 litro por quilômetro. Observe aqui, ó, quilômetro por litro, litro por quilômetro. Repetindo, 16,67 km por litro é absolutamente a mesma coisa que 0,06 litros por quilômetro. Então, as duas formas de medir o consumo estão corretas. Entenderam? Entenderam a ideia? Agora vem aquela história, né? Como a quantidade de quilômetros é sempre muito maior que a de litros, via de regra, a gente mede o consumo do carro em quilômetro por litro. Porque daí fica um número grande, entendeu? Se eu pegar o número de litros e dividir por quilômetro, sempre vai dar 0, alguma coisa. 0,1 ou 0,05, enfim, vai dar um número muito pequeno.
Não que esteja errado, mas vai dar um número pequeno. Então, como quilômetros por litro dá um número assim, mais fácil de entender, vamos assim dizer, então geralmente tu pega mede em quilômetros por litro. Entendeu? Tipo, vou pegar um outro exemplo aqui para ilustrar até com o número inteiro. Tipo, vamos supor aqui, ó, vou pegar um outro exemplo. 10 quilômetros, 100 quilômetros para 10 litros. 100 quilômetros para 10 litros, gente, dividindo dá 10 quilômetros por litro. Agora, se eu quisesse fazer a divisão inversa, 10 litros para 100 quilômetros, 10 dividido por 100 é 0,1. Então, ficaria 0,1 litros por quilômetro. Então, vejam que 10 quilômetros por litro é a mesma coisa que 0,1 litros por quilômetro. Agora, se um determinado exercício pedir para você calcular o consumo nesta unidade ou naquela unidade, aí você tem que prestar atenção para não trocar, as bolas. Beleza? Agora um outro exemplo aqui que eu peguei em cima do slide. Ó. Uma empresa com 400 funcionários, 250 aprovam a gestão do atual diretor. Então, o coeficiente de aprovação desse atual diretor é, vou pegar o 250 dividido por 400, 0, no caso, 625. Né? O 400, no caso, é o total dos funcionários. E 250 são os funcionários que aprovam a gestão do diretor. Então, 250 por 400, 0,625. Certo? E um último exemplo. Em uma população de 2 milhões de habitantes, houve 30 mil novos nascimentos em um ano. Então, quanto que é a taxa de natalidade? Bom, essa taxa de natalidade, ela pode ser calculada de muitas formas. Uma forma comum que tem é essa daqui, ó. Então, eu peguei a divisão 30 mil por 2 milhões, multipliquei por 1.000. Essa conta todinha, deixa eu escrever aqui, essa conta todinha dá 15. Essa conta todinha dá 15, tá? Como eu fiz vezes 1.000, então eu disse assim, ó, essa taxa de natalidade é 15 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Consegue entender? Certo? Aquela conta todinha deu 15. Como eu fiz a razão vezes 1.000, então 15 novos nascimentos para cada, no caso, para cada 1.000 habitantes. Observem que essa mesma taxa, ela poderia ser expressa de outra forma. Vou mostrar aqui a outra forma. Vamos supor que eu tivesse aqui 30 mil dividido por 2 milhões. Por 2 milhões. Vamos supor que em vez de 1.000, eu colocasse aqui 10 mil. Bom, se eu colocasse aqui 10 mil, gente, o resultado dessa conta todinha aqui em preto ia ser 150. Como eu multipliquei, observa, como eu multipliquei aqui por 10 mil, 150, como eu multipliquei aqui por 10 mil, eu vou poder dizer que, no caso, eu teria 150 nascimentos para cada 10 mil habitantes. Vê se faz sentido. Poderia colocar um 0 no 15 e mais um 0 no 1.000, eu teria 150 novos nascimentos para cada 10 mil habitantes. Dá no mesmo, certo? Dá no mesmo, no caso. É isso que eu quis dizer, tá? Então, o 15 novos nascimentos para cada 1.000 habitantes, eu poderia também expressar de uma outra forma, 150 nascimentos para cada 10 mil habitantes. Certo? É que é muito comum, gente, vocês forem ler uma notícia, e o texto da notícia é colocar essa taxa de natalidade dessa forma. 15 nascimentos para cada 1.000 habitantes, ou 150 para cada 10 mil, tá? Ninguém fala, por exemplo, até existe, né, a chamada taxa de natalidade em porcentagem. Existe também, certo? Só que essa taxa de natalidade ficou tão pequena, ficou tão menor do que era,
que, por exemplo, se eu tenho taxa de natalidade de 1%, seria uma pessoa nascida para cada 100. Um novo nascimento para cada 100 habitantes, no caso, por cento. Só que essa taxa de natalidade, como ela vem caindo, então os estatísticos usam outros números, utilizam outras formas de expressar esse 1%, entendeu? Que não é 1%, que é, no caso, menos. Tá? Então, é só uma questão de maneiras diferentes de se dizer a mesma coisa. Né? Nesse exemplo aqui, ó, 15 novos nascimentos para cada 1.000 habitantes. Se eu for dividir por 10 aqui, eu poderia ter 1,5 novo nascimento para cada 100 habitantes, que seria uma taxa de natalidade de 1,5%, por exemplo. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia.